E aí pessoal do YouTube, beleza? Estamos aqui de volta para mais um vídeo no canal e desta vez é um vídeo da nossa equipe principal atualizada para a rodada 29 do Cartola FC 2021. Se você não é inscrito, se inscreva para ajudar, deixe seu like e vamos lá para a escalação. Para goleiro que escolhemos, temos algumas opções interessantes. O primeiro deles aqui que temos é o Everton da equipe do Palmeiras contra o Grêmio, pensando mais no saldo de gols, já que o Grêmio não está tão forte assim ofensivamente nos últimos jogos. Em 14 jogos, o Everton já tem 38 defesas e sofreu apenas 16 gols. O Everton vem tendo boas participações no gol do Palmeiras, principalmente jogando fora de casa. Ele tem uma média de 5 pontos, então com isso o Everton se torna uma excelente opção para a gente. Outra boa opção para vocês é o Marcos Felipe da equipe do Fluminense contra o Ceará. O Fluminense eu acho bem favorito nesse jogo, o Ceará não vem tendo também uma boa campanha nos últimos 5 jogos. Em 5 jogos o Ceará tem 4 empates e 1 derrota, enquanto o Fluminense nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Marcos Felipe é um goleiro bem regular da equipe do Fluminense. Em 24 jogos já tem 77 defesas e 8 vezes garantiu o saldo de gols e sofreu apenas 25 gols, é uma média de mais ou menos um gol sofrido por jogo. Outra boa opção aqui para vocês é o Maílson da equipe do Sport contra o Atlético Goianiense. Eu estava sim pensando em escalar o Maílson na nossa equipe, porém não escalei por um único motivo, porque ele está bastante valorizado. No último jogo ele fez 12,50. Porém ele não deixa de ser uma boa opção, mas por que ele não deixa de ser uma boa opção? Porque em 27 jogos ele já tem 113 defesas, pessoal. É o goleiro que mais possui defesas até o momento no Campeonato Brasileiro. Além disso, ele sofreu apenas 24 gols em 27 jogos e ainda não negativou. Negativou apenas na segunda rodada, que fez -1. Fora essas, são pontuações bem regulares do Maílson pela equipe do Sport e vem se mostrando um jogador bem regular. Outra boa opção para vocês é o Danilo Fernandes da equipe do Bahia contra o Juventude. Ele também nos últimos 4 jogos vem tendo boas participações na equipe baiana. Em 5 jogos já tem 18 defesas, uma média de quase 4 defesas por jogo e sofreu apenas um gol. O Bahia vem se fortalecendo cada vez mais no campo defensivo após a chegada do Guto Ferreira e o Danilo Fernandes vem se beneficiando muito com isso. Sua média está bastante alta de 7,10, enfrentando o Juventude e deve fazer uma boa partida novamente. Com isso ele ganha uma oportunidade na nossa equipe e vai para a nossa equipe titular. Vamos agora para a nossa dupla de zaga, pessoal. Para zagueiro também temos boas opções para essa rodada. O primeiro deles é o Fabrício Bruno da equipe do Bragantino contra o Cuiabá. Ele também vem tendo boas partidas pela equipe do Bragantino. Porém, o problema é que o Bragantino não costuma manter o saldo de gols. Em 23 jogos, o Bragantino só conseguiu manter em 7 deles. Com isso, se você for escalar o Fabrício Bruno, não escale pensando muito em saldo de gols. Escale mais pensando em desarmes ou até mesmo de gols. Por esse motivo, o Fabrício Bruno não entra na nossa equipe, beleza? Outras boas opções para vocês. Lucas Claro pensando também em saldo de gols. Léo Ortiz pensando nos seus desarmes. Porém, o nosso primeiro zagueiro vai ser o João Vitor da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. João Vitor é um zagueiro bem regular da equipe do Corinthians. Em 25 jogos já tem 56 desarmes, a média superior a 2 desarmes por jogo e só cometeu 13 faltas. É um número bem baixo para zagueiros. Em 25 jogos garantiu saldo de gols 8 vezes, também é um número bem baixo. Porém eu confio sim que ele deve fazer ali 4, 5 pontinhos mesmo sem garantir o saldo de gols. A Chapecoense também acho que não deve exigir muito do Corinthians e vai ter chance alta de manter o saldo de gols da equipe corintiana. Nosso outro zagueiro vai ser o Bruno Mendes da equipe do Internacional contra o São Paulo. Bom, mas por que o Bruno Mendes? Bruno Mendes ele é um zagueiro muito regular, não negativou nenhuma vez no Campeonato Brasileiro. Em 15 jogos tem 40 desarmes e garantiu 9 vezes o saldo de gols. Além disso, ele só cometeu 10 faltas. A gente colocou 2 zagueiros que é muito bom nos desarmes e que não cometem muitas faltas para a gente não ter prejuízo na pontuação. Bruno Mendes, caso ele mantenha o saldo de gols, ele faz ali 7, 8 pontinhos e ajuda bastante a gente. Mas se ele não conseguir, ele faz ali 3, 4 pontinhos e ajuda muito também a gente na valorização, já que ele está desvalorizado no último jogo. Vamos agora para os nossos laterais. Nosso primeiro lateral vai ser o Aderlan, da equipe do Bragantino contra o Cuiabá. No último jogo ele fez 6,70, ele é um jogador muito regular. Em 19 jogos já tem 61 desarmes
e também aparece bem no campo ofensivo. Tem 2 gols, 3 assistências, porém também manteve pouco o saldo de gols. Em 19 jogos tem apenas 5 vezes o saldo de gols. Darlan ganhou uma vaga na nossa equipe pelo seu número alto de desarmes. Outra boa opção para vocês é o Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro contra o Flamengo. Ele também é um jogador que vem se mostrando ser bastante irregular nos últimos jogos. A última negativada dele foi apenas na 6ª rodada. Em 17 jogos tem 34 desarmes, é uma média de 2 desarmes por jogo. Além disso, ele aparece muito no campo ofensivo, já tem 5 assistências. E com isso ele ganhou uma vaga na nossa equipe. Bom, mas por que eu coloquei o Guilherme Arana contra o Flamengo? O Flamengo todo mundo sabe que não vem nos melhores momentos. Levou 3 do Atlético Paranaense, levou 3 do Fluminense. Com isso eu estou apostando no Atlético por o Arana ser um jogador bem ofensivo e ter grande chance de ter participação de gol. Com isso ele deve ser também bastante exigido e fazer ali alguns desarmes e ajudar bastante a gente. Outras boas opções para vocês: Marcos Rocha do Palmeiras contra o Grêmio, Samuel Xavier do Fluminense contra o Ceará, Piquerez da equipe do Palmeiras contra o Grêmio, Sander do Sport contra o Atlético Goianiense, Juninho Capixaba do Bahia contra o Juventude, Marlon do Fluminense contra o Ceará e Daniel Guedes do Fortaleza contra o América. Vamos aqui escalar nosso outro lateral, que vai ser uma aposta, que é o Guilherme Arana. Vamos agora para o nosso meio de campo. Para meios de campo também temos excelentes opções. O primeiro meia vai ser Ederson da equipe do Fortaleza contra o América. Ele é um jogador muito regular, dificilmente negativa, vem fazendo bastante desarmes pela equipe do Fortaleza. Em 27 jogos já tem 83 desarmes e também sofre bastante faltas, já tem 70 faltas sofridas. Isso porque ele aparece bem também no campo ofensivo. Ele tem 1 gol, 4 assistências, 13 finalizações defendidas e é um jogador muito regular e vai ter grande chance de fazer uma boa pontuação contra a equipe do América Mineiro. Nosso outro meia vai se manter o David Terãs, da equipe do Atlético Paranaense contra o Santos. Terãs, ele é um jogador muito regular. O Atlético Paranaense vem com a moral lá em cima após eliminar o Flamengo em pleno Maracanã. Enfrentando o Santos dentro de casa, deve mostrar sua força para a sua torcida. Em 21 jogos já tem 5 gols e 7 assistências, vem com uma média muito boa, principalmente jogando dentro de casa. E o Santos, como todos sabem, vem numa campanha ruim no Campeonato Brasileiro. Com isso, o Terãs deve se beneficiar e fazer uma boa pontuação para ajudar bastante a gente. Nosso outro meia vai ser o Renato Augusto, da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. Mas por que o Renato Augusto? Renato Augusto vai enfrentar a Chapecoense, que é uma das equipes que mais sofreu gol até o momento no Campeonato Brasileiro. Renato Augusto vem se mostrando um jogador bem regular no Cartola. Em 11 jogos já tem 2 gols, 2 finalizações na trave, 6 defendidas e 16 desarmes. É um dos batedores de falta do Corinthians e contra a Chapecoense deve ter grande chance de ter participação de gol. Vamos agora para o nosso trio de ataque. Nosso primeiro atacante vai ser o Arthur, do Bragantino contra o Cuiabá. Nosso outro atacante vai ser o Roger Guedes, da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. Roger Guedes vai enfrentar uma equipe frágil defensivamente e deve ter grande chance de participação de gol. Quem sabe não acontece uma dobradinha de assistência de Renato Augusto para gol de Roger Guedes. Com isso a gente junta 13 pontos de uma vez só. E o nosso outro atacante vai ser Yuri Alberto, da equipe do Internacional contra o São Paulo. É outro jogador também muito regular. É um dos artilheiros do campeonato. 26 jogos tem 11 gols e 2 assistências, 20 desarmes, 28 finalizações defendidas. Enfrentando o São Paulo, que não vem no seu melhor momento, vai ter grande chance de participação de gol e de fazer uma excelente pontuação pra gente. Nosso técnico do time principal até o momento vai ser o Silvinho, da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. E vamos agora para o nosso banco de reservas. Para goleiro a gente escolheu o Matheus Donelli, é a única opção que temos e deve ter grande chance de manter o saldo de gols. Para zagueiro até 6.38 cartoletas. Escolhemos o Rafael Thierry, da equipe do Sport contra o Atlético Goianiense. Para lateral reserva até 10.29 cartoletas. Escolhemos o Marlon, do Fluminense, custando apenas 3 cartoletas. Para meio de campo reserva até 10.81 cartoletas. Escolhemos o Vila Sante, da equipe do Grêmio contra o Palmeiras, pelo seu número alto de desarmes. Para atacante reserva até 7.06 cartoletas. Escolhemos o Luiz Henrique, do Fluminense contra o Ceará.
Time escalado, vamos agora escolher nosso capitão. Nosso capitão até o momento vai ser o Roger Guedes da equipe do Corinthians contra a Chapecoense. Time escalado, esse é o nosso time que vai para campo na rodada 29, custando 123,08 cartoletas. Esquema tático 4-3-3. No gol, Danilo Fernandes do Bahia. Na zaga, João Vitor do Corinthians e Bruno Mendes do Internacional. Nas laterais, Guilherme Arana do Atlético Mineiro e Aderlan do Bragantino. No meio de campo, Ederson do Fortaleza, Terãs do Atlético Paranaense e Renato Augusto do Corinthians. No ataque, colocamos Arthur do Bragantino, Yuri Alberto do Internacional e Roger Guedes do Corinthians como capitão. Técnico, colocamos o Silvinho do Corinthians. No banco de reservas colocamos Matheus Donelli do Corinthians, Rafael Thierry do Sport, Marlon do Fluminense, Vila Sante do Grêmio e Luiz Henrique do Fluminense. Então foi isso, e espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para receber todos os vídeos em primeira mão. E até o próximo vídeo.